eu peço imensas desculpas por esse, enfim, esse contratempo com a câmera. É um encontro meio que às escuras, mas, enfim, eu acho que me ver é menos importante do que me ouvir, né, aqui nesse momento e a gente trocar alguma coisa. Tem foto no Facebook, depois vocês vêm lá. Mas, antes de mais nada, eu preciso agradecer, e é com muita alegria mesmo que eu aceitei esse convite, nesse momento complicado, né, de todos nós, porque dá um pouco de sentido, né, as coisas que a gente procura fazer dentro da universidade, né? Eu também preciso ressaltar, né, que foi um desafio bom, né, de preparar essa palestra com esse tema, né, para um público que, né, em sua maioria, né, pelo menos o que chegou até mim, né, em sua maioria ainda estão no início, né, do caminhar, no início da formação em arqueologia, né? Então, eu vou procurar, agora eu vou compartilhar um pouquinho aqui com vocês. Então, eu procurei enfrentar esse desafio, né, de falar com pessoas que estão num processo de formação no curso de arqueologia, falar dessa área de interseção arqueologia e museologia. Eu procurei tentar definir, né, um caminho a seguir, um caminho a percorrer, para também não ser muito enfadonho e eu também não me perder nas ilações que são naturais. Então, eu tentei fazer um PowerPoint Plex, né, daqueles que abrem e fecham, etc., e não consegui, né? Eu acho que já deu para perceber que eu e as tecnologias ainda não nos damos bem. Então, procurei um recurso analógico e aí vocês têm, enfim, um mapa, né, do percurso que a gente vai tentar seguir, tá? Enfim, uma narrativa que eu proponho aqui a vocês, né? Isso considerando a exigência, né, de eu definir um recorte. E aí o recorte que eu estou dando para essa conversa, né, enfim, essa reflexão sobre a relação que se pode fazer entre museologia e arqueologia, focando, né, os bens arqueológicos, esse recorte vai ao encontro da minha tendência, né, de olhar os pontos de contato entre ambos os campos e construir pontes entre eles. Eu optei por apresentar, tá, para vocês alguns conceitos-chave do campo da museologia, para que a gente possa mirar e construir essas possíveis pontes entre os campos. E aí, esses conceitos-chave são destrinchados, eles vão ser destrinchados a partir de um pequeno popurrí de definições, tá, para cada um deles. Vamos, então, passar para o primeiro conceito de museu. E aí, aqui vocês veem, como se fora um PowerPoint Plex, o foco da nossa observação no mapa mental. Então, eu queria conversar com vocês um pouquinho sobre esse conceito de museu a partir de associações, enfim, de imagens, de conceitos que a gente normalmente pode ver associados ao conceito de museus, e também a partir do discurso oficial sobre museus, que aqui eu estou recortando em cima da letra da lei, ou seja, do Estatuto de Museus, a Lei 11.904 de 2009, e a partir do discurso oficial proposto pelo Conselho Internacional de Museus, a definição, a nova definição, que na verdade está sendo discutida ainda, ela vai passar por nova votação, porque houve alguma divergência com a proposta. Então, a partir desses recortes, eu proponho pensar junto com vocês os museus. Bom, então, partindo das possíveis associações que a gente pode fazer entre imagens, conceitos e museu,
Normalmente a gente associa o museu ao templo, né? O templo das musas, as filhas da memória, né? Enfim, as musas da ciência, das artes, né? Então, o museu é o lugar, é a casa das musas. Mas também o museu ele é associado, né, mais século XX, final do século XX, início do século XXI, ele é associado a um fórum, um espaço, uma ágora de discussão, de debate, uma arena de disputa e negociação de narrativas, né? Então, o museu pode ser um templo, o museu pode ser um fórum, mas o museu também pode ser um fenômeno se a gente se aproximar da filosofia, representando assim, né, a capacidade humana de recriar e de trazer à memória o museu. Como fenômeno, ele tem a forma possível em cada sociedade, sob a influência dos seus valores e as representações. Essa percepção do museu como fenômeno é uma percepção desenvolvida no âmbito da teoria museológica por uma museóloga brasileira, a professora Tereza Cristina Moleta Scheiner. Tá? Mas o museu também pode ser associado a uma ferramenta, um instrumento, uma arma, inclusive. Uma ferramenta de luta pelo direito à memória, ao direito ao patrimônio, ao direito à vida, inclusive. E aí eu destaco como um exemplo um museu muito interessante, um museu novo no Rio de Janeiro, o Museu das Remoções, que é criado no contexto do desmonte, né, num processo de gentrificação do planejamento urbanístico da cidade do Rio de Janeiro, associado aos grandes eventos. Então, é uma comunidade tradicional, né, no tecido social, a Vila Autódromo, ela foi, enfim, removida, né, do seu território, de suas memórias. Algumas famílias resistiram e fizeram, com os escombros, enfim, no que sobrou da vila, um museu de percurso, o Museu das Remoções, perdão. Então, o museu pode ser uma ferramenta de luta, mas o museu também é uma instituição, ou seja, a gente pode associar o museu, né, ao CNPJ. E o museu ainda pode ser um processo, né, um processo em construção, né, não necessariamente ligado a um espaço físico, mas um processo no qual a gente recria e traz à memória coisas boas de lembrar e coisas não tão boas assim. Coisas que a gente não pode esquecer. Né? Bom, eu recomendo para quem quiser, né, aprofundar um pouco mais essas questões sobre o que é, afinal de contas, esse museu, eu recomendo um blog do professor do curso de Museologia da Unirio, Bruno Brulon, intitulado História da Museologia. Passando, então, sobre as possíveis associações que a gente pode fazer ao conceito museu, vamos passar para as definições, né? Enfim, o conceito oficial, o que o discurso oficial, né, sobre essa coisa nos diz. E aí, como eu tinha comentado, né, eu estou aqui fazendo sempre um recorte, né, trabalhando com o que diz a letra da lei, a letra fria da lei, e também com a nova proposta de definição de museu. E, claro, a gente não vai ler esse textão, né? Eu gostaria só que vocês fizessem atenção às áreas sublinhadas, porque nelas indicam, né, as especificidades, os objetivos dos museus, as funções, as visões dos museus, os valores. Então, a gente pode perceber ali aquela imagem, instituição, sem fins lucrativos, os objetivos, conservar, investigar, comunicar, enfim, por aí vai. Como vocês vão receber esse material, eu vou me furtar de ler esse troço, esse textão aí. Passando para a próxima imagem, né, continuando ainda nessa articulação, né, entre discursos oficiais, ou seja, a letra da lei, o Estatuto de Museus, e o conceito de museu proposto pelo ICOM, que ainda está em votação, eu vou destacar agora o artigo 2º, a gente viu no slide anterior o artigo 1º da lei,
E agora eu quero destacar o artigo 2º, porque, no meu entendimento, nesse artigo, a gente pode observar, digamos assim, um germe, indícios daquilo que seria proposto, vejam só, 10 anos depois, na definição do ICON em 2019. A lei é de 2009. Então, o que eu gostaria de destacar? Estão aí sublinhados. Os princípios fundamentais dos museus: a valorização da dignidade humana, cidadania, função social, universalidade de acesso, valorização à diversidade cultural. E aí, logo abaixo, a gente tem novamente a definição do ICON, que nos indica que os museus são espaços democratizantes, inclusivos, polifônicos, estimulam, são orientados para o diálogo crítico, eles têm que garantir, né, a igualdade de direitos e de acesso, eles são participativos e transparentes, eles trabalham em parceria ativa para e com as comunidades, etc., 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 com o objetivo de contribuir para a dignidade humana, a justiça social, a igualdade global e o bem-estar planetário. Então, me parece que ambos os textos, né, com 10 anos de diferença, eles, de alguma forma, eles plasmam, eles concretizam um esforço de descolonização do discurso e das práticas museais. É essa leitura que eu tenho feito ultimamente. E aí vou passar para o próximo slide. E aqui eu vou fazer uma provocação, obviamente, nesse contexto aqui não há possibilidade da gente aprofundar, mas eu vou aqui provocar vocês, vou dar petiscos, vamos ver se vocês caem, são provocados ou não. Mas eu, à guisa de sugestão, eu proponho que vocês pensem sobre algumas questões. A dimensão política do museu, já que a gente está falando, né, de intenções, né, proposições e visões e valores que estão muito relacionadas com a lógica decolonial. Eu também proponho que, se vocês tiverem, né, o estímulo, né, pensassem sobre a função social do museu, né, o museu para quê? Né, para guardar o quê? Como? Por último, também proponho pensar sobre a vontade e o direito de memória e do patrimônio. Quem tem essa vontade e esse direito? Todos. Como é que é exercida essa vontade e esse direito? Também, à guisa de sugestão, tá? Proponho aqui algumas sugestões de leituras para vocês desenvolverem essas e outras propostas, essas e outras questões. Essas são as bibliografias, essas são as referências que vocês vão receber também. Então, se vocês tiverem intenção, né, de trabalhar um pouco o tema das políticas de memória e os direitos humanos universais, eu proponho a leitura do Andres Huyssen. É uma leitura mais ou menos recente, de 2014. Ele procura fazer conexões, né, entre política de memória e a Declaração Universal, entre aspas, dos direitos humanos. Sobre o tema da descolonização e o giro decolonial, né, da América, tem duas referências muito interessantes, né, que fazem todo um apanhado, um histórico, digamos assim, uma genealogia, enfim, dos estudos decoloniais, enfim, as relações entre a literatura decolonial da América com o pós-colonialismo na Ásia, inclusive, né? Então, tem dois textos da Luciana Balestrin, da Maria Ribeiro, que acho que podem ser leituras interessantes. Agora, sobre a relação entre museus e direitos humanos, também surgiu um artigo da Marília Bonas, do Memorial da Resistência, na cidade de São Paulo, ela trabalha lá. E sobre a questão dos museus e a descolonização, um texto do Bruno Brulon, meu colega lá da Unirio. Tá? Se vocês tiverem interesse, necessidade, vontade de embarcar nessa provocação. E aí eu vou passar para o próximo conceito-chave que eu gostaria aqui de
dizer, nem destrinchar, né? Dar uns pitaquinhos, né? Iluminar um pouquinho para vocês, que é um conceito fundamental na teoria museológica, no campo da museologia, no fazer museológico, que é o conceito de musealidade. No mapa mental que eu proponho para vocês, né, esse percurso, né, que eu proponho para vocês, a gente está, digamos assim, nessa região, nessa área. A musealidade é um conceito da teoria museológica que se relaciona ao valor que a gente atribui às coisas. E aí fica uma pergunta: esse valor, né, das coisas, ele é intrínseco? Ele é extrínseco? As coisas têm um valor em si mesmas? Ou a gente vai dando valores, né, vai como se fosse um palimpsesto, né, à medida né, que o tempo passa, os interesses mudam, os valores também, as perspectivas, os segmentos sociais, as coisas vão adquirindo, né, outros valores. Um teórico da museologia, o Stransky, ele diz o seguinte: ele define musealidade, esse conceito, como qualidade ou valor dos musealia. Ou seja, musealidade é o valor das coisas que podem ser objeto de museu. Musealia é um termo também recorrente na nossa área, nada mais é do que objeto de museu. Então, todo museu que entra, todo objeto que entra no museu, né, pode ser identificado também com esse termo, musealia. E, novamente, eu aqui proponho para vocês, né, algumas provocações. Quais os critérios de valoração? Como é que a gente dá valor às coisas? Valor histórico, arqueológico, científico, sentimental? Que valores? Quais são os critérios? Esses critérios, eles mudam com o tempo, e quem determina esses critérios? São algumas provocações aqui que eu gostaria de deixar. Vamos ver se planta, né? Se germina. Seguindo nessa mesma linha, né, eu aqui também apresento algumas referências, né, onde vocês poderiam iniciar, né, esse caminhar, né, esse aprofundar dessas e outras questões também. Como eu tinha comentado anteriormente, né, o blog desenvolvido pelo Bruno Brulon, História da Museologia, tem algumas referências, inclusive, e alguns conceitos-chave da área, bem destrinchados, mas bem consistentes também a apresentação. Uma outra referência, né, um PDF produzido, né, pelo Conselho Internacional de Museologia, são os conceitos-chave de museologia, vocês também vão receber, esse é um PDF, né? E uma outra referência do Bruno Brulon sobre essa questão da musealidade, também vocês vão receber. Passando para o terceiro conceito-chave que eu proponho aqui nesse meu percurso, que é ainda da área da museologia, que é um termo, possivelmente vocês já ouviram, associado à arqueologia, e é o conceito de musealização. Então, no mapa mental que eu apresento aqui a vocês, a gente está nessa região, esse conceito articulando com esses outros termos. Basicamente, a gente pode definir musealização de forma bem sucinta, resumida e objetiva, nada mais, nada menos como um processo de aplicação da cadeia operatória da museologia. Musealização, musealizar, é inserir o objeto que a gente, né, atribuiu algum valor numa cadeia operatória, num processo. Um processo que pode também ser simplificado num tripé. Esse objeto que se transforma em musealia, ele se insere numa cadeia onde serão desenvolvidas atividades de salvaguarda, de pesquisa e de comunicação. Dentro dos conceitos-chave de museologia, né, como se fosse um dicionário, né, um pequeno dicionário, musealização pode ser definida como operação, que a partir da qual se extrai física e conceitualmente uma coisa de seu meio natural ou cultural de origem para lhe dar um status museal, transformando musealia, ao fazê-la entrar no campo do museal.
Ou seja, normalmente, os objetos que se transformam em museália, eles perdem a sua função primeira. Trazendo um exemplo bem simples. Uma cadeira diferenciada, que a gente atribui algum valor histórico ou artístico, né? Quando entra no museu, a gente deixa de sentar nela. Ela perde a sua função primeira. Ela perde, digamos assim, a motivação pela qual, né, que levou à sua criação. Stransky, que é o teórico da museologia, ele, enfim, propõe uma outra definição. É mais do mesmo. Eu tinha comentado que eu ia apresentar, né, os conceitos a partir de um popurrí, né, de definições, e aqui eu não poderia deixar de apresentar a proposta do Stransky. Ele nos apresenta a musealização como um processo de seleção de objetos, né, que se transformarão em museália, tessaurização, enfim, entram num processo de documentação, catalogação, pesquisa, né? E comunicação. O Stransky, ele ressalta, ele sublinha muito, né, o processo de identificação e escolha do objeto que se tornará museália. Não é qualquer objeto que tem essa capacidade de se tornar objeto de museu. Tem que ter algum valor que a gente observe que seja importante para alguma coisa. Como eu tinha comentado anteriormente, talvez alguns de vocês já tenham ouvido o termo museologia associado à arqueologia, no âmbito, né, já no campo da arqueologia. E a gente começa, então, finalmente, a observar as possíveis conexões, né, entre arqueologia e museologia. E aqui eu trago, olha que coisa mais bonitinha, né, esse gráfico feito, não por mim, obviamente, pela arqueóloga Graziela Tebaldi Toledo, na sua tese de doutorado, defendida no programa de arqueologia da USP, em 2017. E aí ela também propõe conceitos-chave relacionados à musealização da arqueologia. Então, ela observa que no processo, né, de musealização da arqueologia, ou seja, dos bens arqueológicos, a gente considera o território, a realidade arqueológica, a cadeia operatória da museologia, né, a cadeia operatória museológica, e a realidade museológica, ou seja, o museu, as suas condições, etc. Provocando, né, essas possíveis conexões, eu trago uma definição de museologia, de musealização, elaborada por dois arqueólogos, o Christopher Tilley e o Michael Shanks, que certamente vocês já ouviram e leram alguma coisa dele. E eles dizem... Alejandra? Perdão? Eu estou com uma dúvida aqui. Esses conceitos-chave que você está apresentando, realidade arqueológica, território patrimonial, isso tudo seria as características que são elencadas para a gente transformar um artefato num objeto que estaria com condições de ser musealizado, é isso? Sim. No processo de musealização, né, do material arqueológico, né, aquele que vai para o laboratório, que vai para o museu, para onde ele for, a gente precisa considerar essa conexão dele com o contexto, com o território, com a realidade arqueológica. E todas essas questões têm que estar, digamos assim, consideradas mesmo. Consideradas em que sentido? Consideradas no sentido básico, ou seja, cuidar de que toda documentação siga, toda informação sobre o território, sobre o contexto, acompanhe o material que vai para o laboratório, que vai para o museu, que vai para sei lá onde. Por exemplo, no processo de musealização da arqueologia, a gente também precisa considerar, né, a realidade arqueológica. Também a cadeia operatória da museologia, que é aquela especificidade, aquele processo específico que eu comentei há pouco, né, que é um processo complexo, simples, mas complexo, né, desenvolvido a partir da execução, né, de ações
de documentação. Então, a gente tem aí o inventário, a catalogação, enfim, tudo relacionado à produção de informação, né, e a gestão dessa informação, diga-se de passagem, né, isso é importante. Na cadeia operatória da museologia, a gente também precisa considerar as ações de pesquisa, né, e também as ações de comunicação. A musealização é um processo que termina e começa e recomeça, melhor dizendo, na comunicação, na extroversão do conhecimento produzido, na extroversão do patrimônio coletado, pesquisado, ressignificado, interpretado. E a gente também, no âmbito da musealização da arqueologia, a gente precisa considerar a realidade museológica, as especificidades da instituição, se for o caso justamente do material ir para o museu. Seguindo esse popurrí, eu trago aqui outras percepções sobre musealização da arqueologia, assim, a musealização no âmbito da arqueologia. Então, aqui, rapidamente, musealizar é mais do que buscar vestígios que estão sob o solo, é também considerar os seres vivos e os espaços sobre o solo. Aquela questão do território, estão lembrados do último slide? Considerar sentimentos e ponderar sobre os espaços destinados a discutir a cidade. Ou seja, no âmbito da musealização, digamos assim, o material arqueológico é um elemento a considerar. A musealização da arqueologia não diz respeito apenas à comunicação do conhecimento arqueológico, mas às relações estabelecidas com o patrimônio, no âmbito das instituições museológicas. Para finalizar, a musealização da arqueologia contribui para a abertura dos caminhos de pertencimento como percursos fundamentais para o entendimento do exercício da cidadania. Então, dá para perceber aí, né, digamos assim, a dimensão política e social desse processo. E aqui eu trago, a título de ilustração, no âmbito do patrimônio, né, e aí numa dimensão institucional, o IPHAN, né, a musealização, essa cadeia operatória da museologia, esse processo, né, que roda, né, por meio de ações, atividades, né, de documentação, a gestão da informação, a pesquisa, a comunicação por enfim, por N formas, né, educação patrimonial, enfim. A musealização, ela é percebida como uma das estratégias de socialização do patrimônio arqueológico. Ela é uma das. Em 2010, a primeira gestão do Centro Nacional de Arqueologia, do IPHAN, o Centro Nacional de Arqueologia, desenvolveu um plano intermediário de gestão do patrimônio arqueológico. E nesse documento se propõe, né, definir a socialização como um processo que se desenvolve a partir de algumas estratégias. Quais seriam essas estratégias? A extroversão do conhecimento científico, a educação patrimonial, o turismo cultural e a musealização. E aí, seguindo nessa toada, eu trago aqui algumas, né? Daí podem decorrer outras, né? Mas algumas questões, algumas provocações. Como se dá a articulação entre as cadeias operatórias da arqueologia e da museologia, né? Vai depender das realidades arqueológicas e museológicas de cada contexto, né? Quais os desafios da musealização dos materiais arqueológicos? E aqui também, a título de sugestão, algumas referências para vocês aprofundarem um pouco sobre museus de arqueologia e sobre musealização da arqueologia. Finalmente, o termo, né, eu fui seguindo, né, eu montei o mapa de acordo com o título proposto, né? Então, finalmente, a gente se insere, digamos assim, no campo da arqueologia, mas sem tirar o pé da museologia, porque tudo que pode ter valor de museália é assunto da museologia. Então, o próximo termo são os artefatos arqueológicos.
E aqui, no âmbito do mapa, a gente está nessa regiãozinha aqui, procurando articular artefatos arqueológicos com alguns termos, como registro, ecofato, biofato, artefato. E aí eu tenho que dizer que não há tempo, também nem cabe tratar em profundidade os termos utilizados para definir algo adjetivado como arqueológico, né? Artefato, ecofato, biofato, objeto, vestígio arqueológico, material arqueológico, registro arqueológico, bem arqueológico, patrimônio arqueológico e o sítio arqueológico. Entra nisso? Pode entrar? O que eu queria aqui, de forma bem focada e reducionista até, o que me interessa, né, debater com vocês, é que tudo isso, se for observado, se for reconhecido um valor que seja excepcional, monumental, científico, um potencial científico incrível, né? Tudo isso é passível de se tornar museália e, portanto, entrar nessa cadeia operatória da museologia, inclusive os sítios, por isso que eu coloquei ali também. E o que me interessa articular no campo da arqueologia, né, associar aos artefatos, o que me interessa iluminar é aquilo que eu percebo como uma possível ponte que nos leva a esse fluxo, né? Essa via de mão dupla entre a museologia e arqueologia, que são aqui de forma... Eu estou me apropriando aqui, estou ressignificando esse termo, né, para ele virar um mega guarda-chuva. Tá? Eu estou aqui querendo trabalhar com o termo arqueologias indisciplinadas de uma forma bem dilatada, bem ampliada, para caber nele todas aquelas arqueologias que têm, digamos assim, alguns aspectos que podem se associar a esse termo. Né? Então, a gente pode colocar aí arqueologia social, arqueologia comunitária, arqueologia social inclusiva, arqueologia indígena, todas as arqueologias que têm algumas especificidades que eu já vou aqui, enfim, iluminar. Mas também não quero dissociar, mas eu quero, digamos assim, sublinhar, ressaltar a arqueologia etnográfica, né? A virada antropológica, né, da arqueologia. Ou seja, a partir, né, da aplicação, né, dessas arqueologias indisciplinadas, a gente pode gerar coisas adjetivadas como arqueológicas que podem, sendo identificados determinados valores, podem se tornar museálias e, portanto, passíveis de entrar na cadeia operatória da museologia. E aí eu gostaria, mais uma vez, de sugerir algumas leituras para vocês aprofundarem, né, sobre algumas questões, sobre os acervos arqueológicos, etnográficos. Acho que essa é uma leitura muito interessante, né? Quais são as fronteiras, o que é arqueológico, o que é etnográfico, né? Se a gente parte do princípio, né, do que é arqueologia no Brasil, se a gente der digamos assim, um sentido, né, de que a arqueologia ela é a história indígena, né? Então a gente começa a perceber que essas fronteiras, esses marcos, assim, nessas caixinhas, como toda e qualquer caixinha, né, são muito arbitrárias e a gente pode, enfim, dilatar essas fronteiras, né? Ou, quem sabe, derrubá-las, né? Enfim. Sobre arqueologias indisciplinadas, aqui eu sugiro só duas referências, Alfredo Ruibal e o Haber, e sobre a virada antropológica da arqueologia, eu também separei para vocês o texto do Ramilakis e do Ananiastopoulos, caminhando para o final e focando nessa possível ponte, né? Museália arqueológica, musealização, para quê? Para quem? Então, eu quero focar sobre essa questão, né? A ou decolonização de entidades, as entidades, né? As instituições, as organizações, os museus, né? Os discursos, os processos e as práticas. E a gente está naquela partezinha finalzinha do meu mapa, né?
que a gente conecta as arqueologias indisciplinadas com a definição proposta pelo Conselho Internacional de Museus, que está sendo discutida agora, rediscutida agora, né? Algumas metodologias que podem e estão sendo utilizadas na cadeia operatória da museologia. Né? Enfim, as metodologias participativas, a indigenização dos museus, curadoria, gestão compartilhada, são realidades, né? A gente gostaria, e a gente está no caminho, espero que a gente consiga realmente passarinho, sabe? Que tudo isso que está acontecendo vai passar, nada é fixo, nada é permanente, e que a gente vai realmente conseguir intensificar esses processos de descolonização das instituições museológicas. E aí a conexão que dá para fazer é na nova museologia, na museologia social, né, que tem essa, digamos assim, que tem essa possível relação com a lógica da descolonização das práticas e dos discursos, e as arqueologias indisciplinadas. E aí, para pensar, né, eu convido vocês também a refletir, e assim, numa toada meio que iconoclasta, eu convido vocês a pensarem sobre a ilegitimidade ou legitimidade do museu, o que pode tornar o museu legítimo, né? Ou o que pode, né, ou quando o museu é ilegítimo. Da mesma forma, quando ou em que circunstâncias, né, o museu se torna relevante ou irrelevante para a sociedade atual ou para determinados segmentos sociais. E aí, também, a título de sugestão, sugiro aqui, aponto algumas referências para aprofundar um pouco sobre a temática da museologia social, também a museologia experimental. Museologia também é adjetivada, mas não é adjetivada dessa forma impressionante como arqueologia. Tem milhares de arqueologias, né? Estou sendo exagerado um pouquinho. Né? E também, para pensar um pouco e para ter também, digamos, exemplos, né, de metodologias indisciplinadas, aí desculpem aqui o erro de digitação, metodologias indisciplinadas, né, descolonizadoras, um texto da Marília Xavier Cury. E eu acho que esse falatório termina aqui, e eu acho que a gente já pode, né, passar para o debate, não sei como é que vai ser a dinâmica, e é isso. Obrigada. Bom, eu tenho 1 milhão de perguntas para fazer. À medida que você foi falando, foi passando vários filmes aqui na minha cabeça. Inclusive, eu já havia comentado contigo, o pessoal daqui da UNEB já sabe, né? Eu vou compartilhar aí com quem ainda não ouviu essa história, mas eu sou professora do curso de bacharelado em arqueologia da UNEB e eu tive a honra de ser convidada para ministrar uma disciplina de museologia, que não é minha praia, mas enfim, fui convidada. A gente vai trocar muita figurinha, se você quiser. Oi? A gente vai trocar muita figurinha, se quiser. Pois é. E aí eu fui convidada para ministrar a disciplina de museologia. Minha formação, eu sou arqueóloga de formação, né? E fui convidada para ministrar essa disciplina na licenciatura interdisciplinar indígena. Resumindo, fui convidada para dar uma disciplina de museologia numa turma de indígenas, aqui na UNEB. Foi uma experiência incrível, incrível. E eu não tenho o menor pudor em dizer que eu muito mais aprendi do que ensinei nesse período que a gente passou tendo essa troca com eles. É uma experiência incrível. Quem quiser seguir aí esse caminho da docência, se interessar pelo tema, eu sugiro que tenham essa experiência, que é uma coisa sensacional. E, como você explicou muito bem, né, Alejandra, são áreas que conversam entre si, né? A museologia, a arqueologia, a antropologia, enfim, diversas ou tantas e outras áreas aí nas áreas das humanidades, etc. Então, apesar de não ser minha área de formação,
eu acho que consegui mais ou menos dar uns passinhos iniciais ali. E também, no caso deles, é uma turma de licenciatura. Então, eu precisei me aprofundar em coisas muito, muito complexas, né, que dizem respeito a isso, até porque eu não teria capacidade para fazer isso. Mas o basicão, geralzão, a gente conseguiu dar uma conversada. E aconteceu uma coisa muito interessante, que eu estava justamente tentando explicar para eles um pouco da ideia do surgimento dos museus e tal, os museus mais antigos do mundo, e etc., no mundo, do Brasil, e como é que, enfim, todo um panorama geral. E de repente a gente teve que precisar começar a funilar isso. E eu comecei, logicamente, a trazer para o lado da arqueologia, né, que é onde é a minha zona de conforto, e explicando para eles a respeito dos artefatos e tal, como é que se dava o processo numa reserva técnica. Além dessa parte, existem reservas técnicas que têm salas de exposição e etc., que é o que acontece aqui na UNEB, né? Nós temos o CAPA, que é o Centro de Arqueologia e Antropologia de Paulo Afonso. Para além da parte da reserva técnica do laboratório, tem o pessoal chama de sala das urnas, que é onde ficam as urnas funerárias, né, cerâmicas, enfim. E eu estava feliz da vida, explicando, falando pelos cotovelos, e daí uma menina levantou a mão, ela começou a me questionar, e aí eu vou pegar o gancho para falar da pergunta que a Juliane fez, e ela me perguntou como é que poderia, se haveria possibilidade de criar um museu na aldeia dela. E assim, como eu falei, não é minha praia. Eu estava lá tentando ajudar de alguma forma no curso. E aí, de qualquer forma, a gente foi trocando ideia, explicando mais ou menos e tal, e eu falando para ela dos processos que a gente, enquanto arqueólogo, precisa seguir, que tem todo um protocolo acadêmico, científico, a respeito do manejo dos artefatos, etc. E aí eu comecei a explicar isso para ela. E aí ela virou para mim e falou assim: professora, eu quero pegar a urna e eu quero enterrar debaixo de um buzeiro. É isso que eu quero fazer. Eu quero pegar uma ponta de flecha e eu quero dar para os meus sobrinhos brincarem. E ela começou a falar das coisas que ela queria fazer. Não eu, enquanto cientista, arqueóloga, não interessava isso. Ela dizia dessa forma o que seria interessante para ela e para as pessoas da comunidade dela, da aldeia dela, né? Então, assim, eu fiquei sem chão na hora, eu não sabia onde enfiava a minha cara, sabe? Porque foi uma situação que eu fiquei, gente, e a partir dali eu falei, não, acho que eu vou ter que eu vou ter que dar uma repaginada, eu vou ter que me reinventar, e eu vou ter que parar para refletir sobre isso, porque eu nunca tinha parado para refletir sobre isso. Eu entrei na arqueologia em 2008, lá na Universidade Federal do Rio Grande, quando eu comecei a fazer o bacharelado, e, tipo, 2008, 11 anos de estrada na arqueologia, eu nunca tinha parado para pensar nisso, nessa perspectiva decolonial, né? Que eles, indígenas, me ensinaram, assim, esfregaram na minha cara no dia dessa aula. E eu fiquei, gente, sabe? E isso mexeu muito comigo. Mexeu muito comigo. Tanto que depois desse episódio, eu cheguei a revisar a bibliografia que eu ia passar para o pessoal da arqueologia, né? No curso de arqueologia, eu falei, não, a gente tem que se atualizar e começar a entender, ouvir essas outras vozes que no nosso método clássico, científico e até arrogante, a gente não ouve, né? Então, pegando o gancho aqui da minha experiência, que me renovou, nasci novamente depois dessa aula, pegando o gancho aqui da pergunta, a Juliane pergunta o seguinte: professora, a senhora pode discorrer um pouco sobre a importância dos museus organizados e geridos por povos indígenas? Então, gostaria muito, Alejandra, que você falasse sobre isso, né, com a gente, porque a gente também fica. Claro que a gente, óbvio, né, que isso é super válido, eu acho que é uma mudança de paradigma que é uma coisa muito louca, assim, que algumas pessoas têm certa dificuldade de aceitar, mas a gente, enquanto arqueólogo, enquanto acho que museólogo também, a gente fica num impasse porque isso não é ensinado para a gente dentro da universidade, não ensinam para a gente que a gente vai escavar um local e que a gente depois vai ceder todo o material, né, para os donos do sítio, para quem está de quem essa herança é herdeiro direto, né? Dessa herança cultural, enfim. Então, para mim, pelo menos, deu uma bugada total na cabeça quando isso aconteceu. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso.
Eu vou tentar ser mais sucinta, vou tentar não ser tão prolixa, mas é difícil, né? Você não fazer conexões, sinapses com as memórias, né? Principalmente quando são assuntos caros, né? Quando são assuntos que mexeram, que transformaram, né? Enfim, que te marcaram mesmo, né? Então, assim, eu vou começar a responder um pouquinho, fazendo um contexto. No âmbito da museologia, digamos, essa transformação do museu como ferramenta, aí eu vou usar aqueles conceitos, né, aqueles termos, né? O museu como ferramenta, o museu como instrumento de legitimação de um discurso, de um povo, de uma cultura, de uma memória, ela é algo que, digamos assim, já é percebido já há um pouco mais de tempo, talvez, que no âmbito da arqueologia. Porque nós fizemos o caminho inverso, sabe, Fátima? Eu me graduei na museologia na Unirio e depois a vida levou, né, a me aproximar muito da arqueologia. Eu acabei fazendo mestrado em arqueologia depois. No âmbito da museologia, eu me lembro lá nos anos 90, nos anos 90, uma revolução acontecendo dentro do curso, enfim, trazida pela professora Regina Abreu, uma antropóloga, que desenvolvia, colaborava, né, com um projeto de museu, o Museu Mágota, que é um museu indígena. Eles fizeram. Não queremos, nós queremos o nosso museu. É mais ou menos o mesmo caso que você relatou, Fátima, né? Assim, não, nós queremos, nós vamos decidir, nós vamos adaptar né, essas ações da cadeia operatória da museologia, a gente vai fazer do nosso jeito aqui, tá tudo bem, vocês vão dar digamos assim, uma consultoria, digamos assim, né? Como é que a gente pode fazer, como é que, enfim, né? Mas vamos fazer aqui, né? Então, assim, eu já estava no processo de terminar, já estava no TCC, isso foi em 94, 95. Mas colegas meus participaram como, né, bolsistas, voluntários do projeto e ficar, assim, transformação total, justamente, né? Porque aquilo que você tinha comentado, né? A gente foi formado, né? Aliás, até sobre o papo de ontem, né? A gente foi formado digamos assim, nesse colonialismo da academia, né? Assim, a gente não entra em discussão sobre, digamos assim, uma pretensa hierarquização do discurso científico. O discurso científico, o que diz a ciência Mas assim, peraí, que ciência somos nós também? A gente está lidando com o humano, né? A gente está lidando com narrativas, né? Aquelas relações, vou fazer as conexões loucas, tá? Aquele mapinha, né, da Graziella Toledo. A gente está lidando com territórios, esses territórios são ocupados, esses territórios são transformados, são vividos, né? Então, peraí, né? Não é... Esquece Binford, esquece lei do comportamento universal, né? Assim, não é por aí, né? A gente tem que baixar um pouco a bola e perceber, né, o nosso lugar. Assim, que a gente não precisa, digamos assim, reforçar, né, essas hierarquizações para ser mais ciência, para garantir o nosso estatuto de ciência, né, de cientista. Não, eu sou arqueólogo, eu sou cientista. Não, cada um com as suas especificidades, porque os materiais, os objetos de estudo, aí falando de uma forma bem, digamos assim, né, científica, são específicos, são pessoas, são territórios que são vividos, são transformados, são memórias, e que estão em disputa, e que estão num processo incessante de construção. Mas então, tentando responder a pergunta da desculpa, Juliane, né? Enfim, como é que eu vejo isso? Né? Eu vejo como um processo que é inexorável. É aquela história do passarinho, né? Do Mário Quintana. Eles passarão, nós passarinho. Eu acho que esse processo da apropriação da ferramenta museu, né? E utilização dessa ferramenta como
uma ferramenta de legitimação de discurso, de fortalecimento do direito e da vontade de memória, de existência, né? de direito da terra, né? Do território, eu acho que é inexorável. E eu espero, talvez, eu acho que é um... por que eu acho? Porque a gente está vendo isso acontecendo, não só no Brasil, a gente está vendo esses processos, né, de desconstrução ou questionamento dos museus, digamos assim, com essa pegada mais clássica, né, mais alinhados, né, com a lógica colonial. Não pode. Não pode mexer. Não, peraí, é deles, é do povo, mas tem aqui os protocolos do Combicol, né, do Conselho de Coleções, do Conselho Internacional de Museus, que não pode isso, não pode aquilo. Peraí, né? Não, a gente vai ter que realmente desconstruir as nossas práticas. Tem uma amiga querida, Mara Vasconcelos, talvez vocês conheçam Mara Vasconcelos, porque ela é do Sul, mas está na Bahia. Ela é do MAI UFBA. Ela é técnica de lá, doutoranda lá do programa de museologia da Unirio, e ela tem um trabalho que assim, eu estou querendo ver. Ela está fazendo o seu estudo, e o clique que deu nela, né, foi quando ela percebeu que aquilo que ela achava que ela estava fazendo corretamente sobre peças que são peças feitas de materiais, né? De palha, disso, daquilo, mas as coisas têm outros valores, aquilo que eu comentei com vocês anteriormente, né? O que é museália, né? Que valores tem? Para a gente, aquele objeto tem um valor científico, tem um valor histórico, tem um valor excepcional, mas também tem outros valores que as comunidades que produziram esses materiais dão. Então, a gente precisa considerar esses valores também, que a gente normalmente não considera. Então, assim, Mara, que estava lá toda nos protocolos, higienizando, não sei o que, teve um dia lá que ela estava lá junto com a colega dela, aí vem um antropólogo, que legal, isso aqui é de tal cultura, tal povo, não sei o quê. Você sabia que essa indumentária aqui mulher não pode ver? Aí ela gelou. Ela, assim, como assim? Eu tô achando que eu estou fazendo corretamente, eu estou seguindo os protocolos da conservação, mas eu estou conspurcando, eu estou atingindo gravemente uma dimensão que existe ainda, quer queira ou quer não. Né? Então, eu fico arrepiada. É sério, o trabalho dela vem todo nesse sentido. Né? Então, assim, a gente está dentro da conservação, e eu digo a gente não por eu ser da conservação, mas eu sou da museologia, e uma museologia militante em busca de aproximar as grandes áreas, né, da preservação do patrimônio arqueológico, que a gente entende que são a museologia, a arqueologia, conservação, restauro e educação. Né, que representam um pouco, uma forma meio que reducionista, mas representam um pouco a cadeia operatória da museologia. Né? Então, assim, a gente tem que considerar isso nos processos de conservação, nos processos de exposição, né? Esses valores. Né? Era nesse ponto que eu queria chegar contigo com a minha pergunta. Então, eu quero pegar o gancho do que você falou, que é o seguinte, eu tô com ele aberto aqui. Eu estou com um artigo do Chipkoel Chantafon. O título do artigo é o seguinte: O arqueólogo como cidadão do mundo, sobre a moral da preservação e destruição do patrimônio. Eu vou compartilhar depois, pessoal, com vocês, tá? Esse artigo que já está traduzido, que eu traduzi, mas aquela tradução rocambolesca, né, que a gente faz no Google, mas enfim, dá para entender. E esse artigo, ele é sensacional, que ele tenta desconstruir toda essa ideia clássica, científica, fechada que a gente tem desde a nossa formação inicial, enfim. E existe um ponto aqui do artigo em que o Chantafon fala que existe o que ele chama de o paradoxo da preservação.
ele fala justamente sobre isso aqui que a gente está debatendo. Ele fala o seguinte, que o conceito de preservação, ele não é universal, nem unanimamente definido. Desafia os conceitos e os métodos de preservação modernos e provoca os arqueólogos. A grosso modo, né, resumindo assim o que ele fala aqui, seria mais ou menos essa narrativa, né, que eu apresentei para vocês a respeito da minha experiência lá na Licei. Eu, enquanto arqueóloga, me foi ensinado que eu vou chegar no sítio, que eu vou escavar, que eu vou coletar o material, enrolar no plástico bolha, né? Colocar dentro daquelas caixas, né? Que são as caixas que são próprias para poder, enfim, a gente fazer o traslado, etc. E tem todo um protocolo que a gente precisa seguir. Isso, para mim. 196, né? Com a portaria 196, agora tá tudo certinho, né? Enfim. Então, para mim, esse é o meu protocolo de preservação. Para mim, me foi ensinado que isso é preservação, né? Só que para minha aluna da Licei, isso não é preservação. Preservação para ela, como eu falei anteriormente, é pegar uma urna e enterrar debaixo do pé do umbu. Para quem não é daqui da Caatinga, o umbuzeiro ele é considerado a árvore sagrada da Caatinga, né? A mesma coisa que o carvalho dos druidas, assim, é mais ou menos isso que o umbu representa aqui, que é uma árvore nativa daqui, é super difícil de conseguir fazer muda, etc. Tem todo um simbolismo aí do umbuzeiro. Então, preservação para ela é isso. Então, ok, eu vou fazer uma pergunta bem prática, porque isso para mim é uma coisa que eu ainda estou em desconstrução a respeito disso, e para mim é muito complicado de tentar entender onde é que eu vou me encaixar nesse lugar. Porque a arqueologia, ela pressupõe a materialidade, né? Se a gente não tem a materialidade, a gente não está fazendo arqueologia. Isso é um outro debate que a gente vai ter aí no curso de extensão de teoria, que a materialidade também ela pode ser apresentada de diversas formas, e enfim, whatever. Mas assim, se não tem a materialidade, não tem como fazer arqueologia. Então eu fico pensando assim, como é que a gente faz? Porque se eu não posso ter esse material, se eu não posso fazer análise, como é que eu vou proceder com isso? Você entendeu? A gente pega o material, analisa, devolve. Como é que a gente faz? Para o museu, a mesma coisa. Tipo, tá, beleza, mas o paradoxo da preservação do Xantafon. A preservação para algumas populações indígenas não é você pegar aquele artefato e colocar numa redoma de vidro. A preservação para eles é deixar lá. Então, cadê o museu? Vai acabar com o museu? Vai acabar com a arqueologia? Você entendeu? Eu tô no limbo. Eu não tenho resposta para isso. A gente não tem, na verdade, resposta pronta. O que a gente tem, na verdade, é aquela coisa assim, meio que aceita que dói menos, sabe? A gente tem que se desconstruir, né? Assim, aceita que dói menos. A gente tem que se desconstruir, né? Como profissional, claro, né? Profissional que está comprometido com a sua função social, né? Vamos também estabelecer isso, né? Deixar isso claro, né? Mas se a gente está comprometido com isso, eu não vejo muita saída a não ser a disponibilidade para se desconstruir, refletir, né, sobre esses, como eu posso dizer, esses cânones que nos formaram, porque também na museologia tem muitos, né, cânones. Desenvolver uma escuta atenta, uma comunicação não violenta, e aí a comunicação violenta eu estou falando nessa tendência que a gente tem a subir o tom e jogar na cara. Mas o discurso científico é mais, sabe, aquela, né, de estabelecer essa hierarquia entre os saberes, entre as perspectivas, né? E, por fim, negociar, porque tudo é negociável. Tudo é negociável. E eu espero que seja cada vez mais. Eu gostaria de dar um exemplo aqui que aconteceu aqui na cidade do Rio de Janeiro, que ilustra bem. Ele está na forma de um artigo, um paper, nos anais do 5º Seminário de Preservação do Patrimônio Arqueológico do Museu de Astronomia e Ciências Afins. Tá? Vocês podem baixar no Google, assim, 5º Seminário, as palavras-chave, né? Seminário de Preservação do Patrimônio Arqueológico, MAST 2019. A professora Madu Gaspar, do Museu Nacional, junto com
representantes, né, de todos os segmentos envolvidos no processo, né, objeto, né, do paper, né, todas elas, por acaso, todas mulheres, né, vamos sublinhar isso também, todas as representantes das entidades, né, dos segmentos, das atividades envolvidas no processo, foram as autoras do paper, e o paper ele discorreu sobre o desafio enfrentado pela arqueologia e pelo IPHAN e pelos movimentos negros de juntos decidirem o que seria feito, como seria feito o projeto de arqueologia relacionado ao projeto da linha 3 do VLT, que passava na frente da igreja de Santa Rita de Cássia, no centro da cidade do Rio de Janeiro, onde há, enfim, remanescentes, onde há um cemitério de pretos novos. Mas o que aconteceu? Aconteceu algo que me parece muito interessante e é aquilo que eu aposto e espero que vá acontecer cada vez mais. O estabelecimento de uma agenda de reuniões com o IPHAN, com todos os segmentos, arqueologia, educação patrimonial, para decidir ponto a ponto. Não queremos que a arqueologia colete material dos nossos antepassados. Então, como é que a gente vai fazer? Como é que a gente vai delimitar o sítio? Não vamos! Ou seja, vou dar um pouquinho de spoiler. Todos os segmentos, todos, sem exceção, tiveram de negociar, tiveram de abrir concessões, adaptar as suas exigências, adaptar as metodologias para que juntos encontrassem, digamos assim, o resultado mais, digamos assim, satisfatório para todos. Ninguém se sobrepôs, todo mundo teve que ceder, inclusive a arqueologia, inclusive o IPHAN, que normalmente, né, é a galera que bota o pé. Não, tem que ser porque o protocolo, porque isso, porque tem que georreferenciar, que não sei o quê, que nada. Não vão coletar nada. Vão fazer estimativa. E aí, como é que faz? É isso. Então, algo que a gente também precisa também desconstruir na gente, né? Não tem nada pronto. Não é. Ninguém disse que era. Ninguém. Enganaram a gente na graduação. Enganaram. Enganaram legal. Ei, legal. Alejandra, deixa eu fazer aqui a pergunta da Ilza. Sim. Ilza Carla, da área também de patrimônio, memória e cultura. Mora em São Paulo, trabalha na ciência consultoria. Ela deu uma palestra para a gente sobre educação patrimonial, que foi maravilhosa também. E a Ilza está dizendo o seguinte: Fátima, peça para a professora comentar, se possível, possibilidades de musealização em sítio, que já são considerados protegidos como patrimônio mesmo antes de serem descobertos. Envolvimento da comunidade geral, do entorno ou não, no processo de seleção, musealização, patrimonialização de bens arqueológicos, sendo as pesquisas geralmente feitas por profissionais com metodologias específicas. Foi mais ou menos o que tu comentou aqui, né, agora a respeito desse trabalho aí da Madu. E desafios de formação de inúmeras coleções, por vezes gigantescas, superlotando instituições e os poucos desdobramentos, pesquisas e comunicação, por exemplo. Isso também é um rizoma, né? É um nó que existe, né? E o museu também, porque isso tudo vai para os museus, né? Boa parte, né? Temos aí os laboratórios, né? Os departamentos de pesquisa, né? Das instituições científicas, mas boa parte, eu não me lembro agora qual a porcentagem das instituições de guarda e pesquisa que são museus, boa parte vai para eles, né? Eles ficam com passivo, são as instituições que ficam com passivo, né? A responsabilidade, né? Bom, como eu tinha comentado, a museologia também é uma museologia adjetivável. Então, se a gente pensa em propor
a musealização de um sítio na linha da museologia social, uma museologia que é feita para e com a sociedade, uma museologia que prescinde de um edifício, né, que pode trabalhar também com o território, ou seja, super casa com sítio arqueológico, né? Se a gente vai na toada da museologia social, a gente necessariamente vai ter que inserir a sociedade, as comunidades, porque isso faz parte do processo. E aí, de que forma a gente pode inserir essas pessoas? Idealmente, tentando desenvolver estratégias de desenvolvimento sustentável, né? Desenvolvimento local, inserindo-as nesse processo de musealização, mas de forma ativa, elas também decidindo os processos, não de cima para baixo. A outra coisa que a gente tem que desconstruir. Eu sei o que é bom para vocês. Olha, eu estudei, para cá tem várias coisas incríveis acontecendo em tal e tal lugar, e aí vem assim com a forma e taca ele ali. Não funciona. Tudo, você pode até trazer, olha, tem isso aqui, não sei o quê, vamos ver, isso aqui funciona, você gostaria assim, gostaria assado? Como que você gostaria? Tudo é negociável, tudo. É uma canseira, mas ao mesmo tempo, como você tinha colocado, né, é super transformador, é muito rico, sabe? Dá um sentido à vida. Para que a gente respira, né? Enfim, para que tudo isso, né? Bom, então, assim, se a gente for na linha da museologia social, é um processo que faz parte, né? Inserir as comunidades de forma ativa, participativa nos processos decisórios, pensando também em desenvolver estratégias de desenvolvimento local, ou seja, capacitá-las para se transformarem em mediadores, né? Das suas próprias memórias, do seu território, né? Enfim, né? Descolonizar as práticas mesmo, né? Na prática. Principalmente nas experiências que a gente tem tido no âmbito dos museus comunitários, os cientistas, digamos assim, os museólogos, os pedagogos, enfim, eles vêm e precisam sair. Eles vêm, capacitam, ajudam a construir, mas a coisa, se não tiver, digamos assim, enraizada na comunidade, daqui a um tempo é a mesma coisa que o tombamento, né? Assim, vem lá de cima para baixo, tomba-se, mesmo que, sabe? E aí não funciona. Toma aqui o seu patrimônio, toma aqui, ó, o patrimônio aqui, ó. Exatamente, e aí? Mais ou menos. Então, não sei se eu respondi um pouco essa questão. A outra questão também, como você disse, o rizoma é um problemaço do caramba e nos aproxima muito. Nos aproxima demais museologia e arqueologia, que é a questão da gestão, né? A geração, né? E a gestão dos acervos arqueológicos. A gente somos quem? Somos nós, né? Somos agentes arqueólogos, museólogos, agentes da educação patrimonial, da conservação e da restauração, que tem se aproximado mais nos últimos anos e temos desenvolvido espaços de debate e de provocação também das entidades, e aí eu vou dar os nomes, IFAM e IBRAM, né? Para a gente pensar estratégias, planos de ação, alinhamento de agendas, porque IFAM e IBRAM, não, o Instituto do Patrimônio e Instituto Brasileiro de Museus, né? Embora o IBRAM tenha sido gerado de uma célula do IFAM, né? O Departamento de Museus, eles meio que seguiram caminhos diferentes e no âmbito da arqueologia eles precisam se aproximar muito, né? As agendas têm que casar, né? Considerando que muito material vai para o museu, muito material arqueológico, né? Então, a gente já conseguiu... hoje, a gente tem 2 coletivos. A gente tem o primeiro coletivo que, na verdade, nasce no âmbito da museologia, que é a Rede de Museus e Acervos Arqueológicos. Ela é uma rede que é ativa, né? Já há algum tempo, acho que já há uns 12 anos. E uma das realizações, digamos assim, uma das provocações, uma das reivindicações, né, da rede, da REMAI, né, foi justamente
a criação de um espaço, de um grupo de trabalho no âmbito da SAB, da Sociedade de Arqueologia Brasileira, para tratar disso, né? Então, em 2015, foi criado, no âmbito da SAB, o GT Acervos Arqueológicos. Em 2017, o GT SAB desenvolve, em Ouro Preto, o primeiro Fórum Acervos Arqueológicos. Foi o primeiro momento histórico, estava lá, foi emocionante, o primeiro momento que representantes do IPHAN e IBRAM estavam numa mesa, enfim, discutindo, enfim, os possíveis caminhos, os desafios, né, da gestão do patrimônio arqueológico musealizado, né, que aí envolve acervos e sítios também. No ano seguinte, né, às vésperas do incêndio do Museu Nacional, né, é impossível esquecer isso, a gente conseguiu realizar, né, aí já em parceria, REMAI e GT Acervos da SAB, a gente conseguiu realizar no Museu Histórico Nacional no Rio de Janeiro o segundo fórum e, ano passado, na UFMG, o terceiro fórum. E a gente vem, claro, né, com experiência acumulada, né, a gente vem percebendo a necessidade de tocar alguns pontos específicos. Nesse momento, as coordenações de ambos os coletivos estão se reunindo, estão se organizando, né, articulando para organizar, para realizar em dezembro, enfim, vamos ver, né, se o coronavírus permitir, se a situação do país também permitir, né, em dezembro, na cidade de Belém, a gente vai realizar o quarto Fórum Acervos Arqueológicos, REMAI GT SAB, e a gente vai focar esse fórum para a discussão das políticas de acervo e enfrentar tabus que são até, digamos assim, compartilhados pela museologia e pela arqueologia. A gente tem tabu em falar em descarte. Quase que fala, não é descarte, é triagem, tá, ok, tá bem. Mas, assim, formas de descarte, não é jogar fora. Como a gente pode, entre aspas, descartar? Criar coleções didáticas, sair por aí pelas escolas com aquele material que é replicado, né? Enfim, que está ali, né? Criando bolor nas reservas, né? Vamos dar um uso, vamos socializar, né? Enfim, então tudo isso a gente espera que seja presencial, né? A gente espera que seja presencialmente discutido nesse quarto fórum de museus. E aí, para finalizar essa propaganda, eu convido vocês a buscarem, claro, aqueles que tiverem interesse, buscarem se aproximar, principalmente pela facilidade de acesso, tá? A REMAI, a Rede de Museus e Acervos Arqueológicos, é uma rede, um coletivo que foi criado, estimulado pelo então Departamento de Museus e Centros Culturais, à época. A gente participou, foi uma coisa bem bacana, daquela consulta pública para a revisão da Portaria 196, por exemplo, né? Então, assim, quem tiver interesse, né, de trocar figurinha, de trocar angústia, enfim, de bater um papo, de estar mais próximo, pode entrar em contato com a REMAI. Pode falar. Se você souber o link, você deixar aqui no chat. Claro, tá? Eu vou deixar o e-mail dos 4 coordenadores. Deixa eu te falar, tem uma pergunta aqui do Eurípides, sim, que ele fala o seguinte: no caso do patrimônio arqueológico subaquático, existe uma convenção da Unesco, da qual o Brasil não é signatário, que indica que o arqueólogo, em sua pesquisa, faça o possível para estudar o sítio de forma menos interventiva possível, preservando o sítio para estudo por novas gerações e com novas tecnologias. Diante dessa premissa, a visitação virtual de um sítio submerso seria uma opção interessante para a musealização do sítio? A pergunta dele é sobre como musealizar um sítio subaquático, basicamente, né? Sim. E ele já meio que dá a resposta, né? Virtual, né?
em 2013. 2013, no âmbito do programa Ibermuseus, que é um programa criado em 2008, com a proposta, né, de unir as forças dos setores museológicos dos países da Iberoamérica para quê? Para desenvolver exposições, para melhorar o acesso a objetos museológicos, facilitar exposições binacionais, por exemplo, facilitar o trânsito dos profissionais, ou seja, aproximar as áreas, né, dos 23 países. Né? Nós fizemos uma reunião muito interessante e a ideia era a seguinte: pensar, não rolou, não passou da primeira reunião, porque aí foi uma confusão, sempre aquelas coisas, né? Bom, mas fizemos uma reunião e a ideia era desenvolver um projeto binacional, né, Brasil-Uruguai, e justamente criar um centro de interpretação terrestre, digamos assim, e um circuito visitável, ou seja, subaquático, numa área de naufrágio de uma embarcação da época da Guerra do Paraguai. Então, a gente começou, na verdade, foi só uma reunião, as primeiras tratativas, né, entre Marinha, né, porque a Marinha é a figura, né, que, digamos assim, tem o protagonismo, né, sobre o patrimônio subaquático, Marinha, IBRAM, representante do Ibermuseus, representando o Uruguai, né, e a ideia era fazer isso, né. Então, qual era a ideia, né? Criar um centro de interpretação, de acolhimento do visitante, né, onde ele poderia ser preparado, né, enfim, ser introduzido, apresentado aquilo que ele veria em loco. Enfim, claro, aí tem toda uma questão de controle, de visitação, enfim, as necessidades, as especificidades, a pessoa saber mergulhar, né, enfim, ter feito o curso, etc, etc, né? Então, o que eu posso dizer? Na Europa, no Mediterrâneo, tem algumas experiências nesse sentido, né, de criar visitas, né, a sítios, né, subaquáticos, mas me parece que o mundo virtual ele é uma ferramenta interessante, né, que universaliza o acesso. Eu, por exemplo, morro de medo, eu não tenho, adoraria fazer mergulho, mas assim, ainda tem esse bloqueio. Tem esse bloqueio, não sei. Mas, enfim, adoraria. Né? Então, eu acho que é um caminho, sim, que pode e deve ser explorado. Tem uma observação também aqui, Alejandra, do William. Então, o William da Unesco, ele fala o seguinte: eu trabalho com a etnia Waimiri Atroari, desculpa se a pronúncia está errada, em um projeto de etnoarqueologia. Eles têm um museu no núcleo de apoio destinado aos visitantes. Nas aldeias fazem os mesmos objetos e artefatos, na aldeia fazem os mesmos objetos e artefatos que são utilizados pelos pequenos. Interessante isso, né? Muito legal, muito legal. Pergunta para eles se eles estão em alguma rede, fazem parte de redes, porque assim já há algumas redes, né, de museus indígenas, né, de museus comunitários, museus indígenas, tem em São Paulo. É bem bacana, porque eu acho que as pessoas têm que se fortalecer, ainda mais nos dias atuais, criar sinergias. Tem uma pergunta da Daniela Alves, que é uma egressa do curso de bacharelado em arqueologia. Atualmente ela está trabalhando no Mato Grosso. E a Dani está perguntando aqui, ó, levando em consideração que a retirada de algum vestígio, me refiro aos bens arqueológicos, do local onde foi identificado, estamos descontextualizando, né? Vendo por esse lado, por mais que a gente tenha toda a questão da curadoria, descrição e guias nos museus, poderíamos acreditar que musealizar os bens seria um ponto negativo pelo fato da descontextualização? É complexo, né? Porque é complexo porque fazer ou não fazer. Aí a gente vai para as especificidades de cada contexto. Assim, se a gente está falando de arqueologia de contrato, vai passar sei lá o que aqui por cima.
É verdade, que é o caso dela, né? Que ela está também encontrada. Exatamente, não tem. Você vai ter que tentar tirar o máximo que você puder com o maior rigor que você puder para o maior cuidado e tentando não escapar informação, porque a gente é humano. E aí eu vou fazer uma crítica também aqui, vou fazer aqui o meu momento textão. A gente é humano, a gente sabe muito bem que as condições do campo muitas vezes são adversas, por N motivos, pelo tempo, cronograma da empresa, pelas, enfim, condições naturais, enfim, pelo desgaste mesmo, a questão, digamos assim, psicológica, social, né? A galera começa a tretar também, é complexo, né? Então, assim, claro que informação vai se perder, mas a gente precisa a gente tem que ter essa noção, e por isso, por ter essa noção, a gente precisa ter um rigor no tratamento do material que a gente está coletado, porque uma vez coletado, acabou. As poucas vezes que eu fiz campo, eu que estou híbrida mesmo, né, me assina na vida, uma coisa, eu que sou formada em museologia, uma coisa que eu ficava assim meio que incomodada mesmo, era nos meus colegas arqueólogos não perceberem ou depreciarem ou minimizarem a importância da documentação de campo. A galera, eu entendo que é preciso também tem a coisa do tempo, a pressão, não sei o quê, mas aí também tem o fetiche do objeto, o fetiche do achei, o tesouro, o caco, o não sei o quê, né? E a galera da documentação, que fica lá meio que de castigo, quando tem galera, né? Porque às vezes é meio só uma, né? Fica lá tendo que dar, né, conta daquela cacetada de coisa chegando assim, numa velocidade, aí na hora de acabar o campo, assim, tipo 4h30, que aí vem um monte de coisa, e o cara tá lá desesperado com a ficha de proveniência, e não sei o quê, e aí pronto. E aí eu ficava pensando assim, pô, então por que a gente está coletando isso? Já não sei, saiu da onde? Do A1, B1, do quê? Agora, aí ferrou. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? A gente tem que não ser mais realista que o rei, admitir que a arqueologia, ela, se usa métodos invasivos, ela compromete o potencial informacional. Sim, sim. Como? Então, diante desse fato, dessa realidade, a realidade é como é, a gente precisa se policiar e perceber o que é mais importante. É mais importante tirar não sei quantos sacos, que aí, de repente, X% eu vou estar com a procedência comprometida, ou eu vou tentar equilibrar essa balança. O que importa é o objeto em contexto. É essa conexão à realidade arqueológica com o território, que é perdido. Quando se faz esse processo de musealização, você está tirando do contexto. A arqueologia é isso. A arqueologia é tirar tudo de contexto, né? Eu tive um professor na graduação, um francês, que ele sempre dizia para a gente que o arqueólogo é o único profissional que destrói o seu objeto de estudo para poder estudá-lo, né? Porque o sítio está lá... Eles te matam, né? Pois é, mas ele é arqueólogo europeu. Falou isso para a gente, eu sempre repeti isso como um mantra. E aí... a gente produz conhecimento, Pois é. E aí você pega, tá lá um sepultamento maravilhoso, cheio de pólen, um enxoval funerário. A gente chega, a gente cava, a gente abre, a gente tira, a gente pega a amostra para poder levar para o laboratório, processar a amostra. Preciso fazer datação, preciso fazer DNA. Você vai destruir uma peça anatômica, você vai pegar um pedaço de osso, né? Enfim, a arqueologia é isso. Se não for dessa, assim, não é que tem que ser de uma forma destrutiva, mas as nossas metodologias, elas são muito invasivas. Não tem como você pegar e fazer passar uma máquina de raio-x, aqueles aparelhos de GPR que são caríssimos, né? Para você conseguir saber o que tem debaixo da terra, no caso, quando são questões de materiais que estão obsoletos, né? Não que a arqueologia seja só isso, mas grande parte está enterrado. Então, sim, é o que a gente faz, né? É o que a gente faz, a gente chega, a gente tem que escavar, a gente tem que quebrar, tem que pegar um pedaço, tem que... É isso.
dificilmente você vai conseguir fazer arqueologia sem passar por esse processo, né? Verdade, quanto mais descrição, melhor. Depois que mexido, já era. Já era. Por isso a importância, né, da documentação, né, que a Alejandra está falando aqui, desse rigor, né, científico, desse rigor da descrição, não economizar nas fotos, né, como eu costumo falar, não economize nas fotos, não economize no registro, porque depois que tirou do lugar, já era. E aí, assim, só para finalizar, né, aquela pergunta sobre, né, a musealização, né? A musealização também é uma descontextualização, né? Segundo, né, os conceitos-chave de museologia, a gente tira, né, retira do seu contexto, do seu território, da sua história, coisifica, a gente reifica as coisas, né? E as coisas têm, digamos assim, uma aura, elas têm uma história, uma memória, né? Tem uma dimensão simbólica, né? Que a gente está aprendendo a lidar com essas outras narrativas, esses outros saberes, né? E a gente está tendo que negociar para reinserir esses valores, essas camadas, né, de significados, né, na peça para poder musealizar melhor. Porque vou musealizar de acordo com o quê? De acordo com o que a antropologia fala? Deixa, então, para a gente encerrar, o papo tá maravilhoso. Por mim, eu ficava aqui a noite toda conversando contigo, mas já tem 2 horas. Mas porque o assunto realmente é muito, muito gostoso, né? A gente discutir assim com quem entende, né? Eu quero te fazer uma pergunta muito polêmica e muito de ouro, né? e muito polêmica, muito atual. Enfim, eu quero que você dê a tua opinião como profissional, como pessoa, enfim, que é a respeito desses últimos acontecimentos aí da semana passada e dessa semana, das derrubadas das estátuas. Eita! Que tá bem polêmico esse assunto. Mas vai mesmo, hein? Hoje eu me segurei. Hoje, não, é sério, foi muito engraçado. Eu tinha que fazer, ó, tá vendo? Não adianta segurar. Deixa eu só dar uma contextualizada aqui para o pessoal que não sei se a galera está acompanhando, que é o seguinte: se eu não me engano, acho que foi semana passada, no final de semana, derrubaram a estátua em Bristol, na cidade de Bristol, na Inglaterra, derrubaram a estátua de um antigo mercador de escravos, né? Traficante de pessoas. Derrubaram a estátua, jogaram no rio. Eu fiquei emocionado com aquele vídeo. E quando foi agora, eu estou recebendo as atualizações aqui, me parece que derrubaram outra estátua, dessa vez na Bélgica. E removidas também. A de Barcelona e removidas também. Barcelona, a de Barcelona, enfim, o mercador de escravos de Barcelona, ela foi removida, ou seja, tem uma dimensão institucional, né? Uma decisão diferente, né? Um outro contexto. Não é um levante popular. Sim. É outra coisa, né? Bom, e aí essa estátua de Leopoldo II, um genocida, né? E a estátua foi derrubada na Bélgica. Então, eu queria te perguntar, porque eu estou acompanhando, mas eu estou acompanhando aqui, ó, na periferia, porque eu não estou a fim de me envolver ainda não, porque eu não tenho opinião formada. Né? Mas eu estou só na beirada. Olha aqui, quer me botar no fogo. Olha, eu vou colocar... mas eu tenho que informar, eu não sou museóloga, tá? Então eu tô por aqui, tô só na beirada aqui, né? Então, vamos de polêmica, o Paulo Sérgio, vamos de polêmica. Porque, né, gente? E aí? E o artefato, né? E o patrimônio cultural? Tem uma galera que tá defendendo, tem uma galera que é da militância e tal, mas que tá defendendo que não se destrua. Para que é igual aquela história, né, do Museu do Holocausto e tal, que a gente precisa falar sobre o assunto para que não aconteça de novo. A gente precisa falar sobre racismo, a gente precisa falar sobre machismo, sobre homofobia, porque é discutindo esses assuntos que eles não vão cair no esquecimento. A gente precisa trazer à tona. Então, tem uma galera que está utilizando esse discurso para dizer que não destrói, tem que deixar lá para que não se repita, para que a gente consiga, que a gente olhe com um olhar crítico, etc. Só que eu não sei, porque essa questão dessas estátuas, elas ficam... O que é uma estátua? Está associada à idolatria, a algo que você quer destacar. Então, você está entendendo? Eu
Entendi. Na minha cabeça. Eu quero que você dê sua opinião a respeito disso. Tá chovendo comentário aqui do lado. Bom, vamos lá, né? Dona Fátima, caraca, eu também vou ficar aqui 1 hora. Tô brincando. Mas vamos lá, é muito complexo. Foi muito engraçado isso, porque hoje eu pensei assim, eu vou postar uma foto. Eu falei, não vou postar. Não, porque eu não gosto muito de trepar em Facebook, não, porque eu acho que não é um lugar, né? Porque, aliás, nesse contexto, vira tudo uma coisa. Aí, no meio da tarde, eu pensei assim, eu vou colocar uma frase e largar. Não, também não, porque que preguiça de treta. Mas ficou assim, fermentando. Então, vamos lá. Eu vou seguir na linha do nosso bate-papo aqui. Eu acho que talvez tenha ficado clara, né, a minha posição. Não é uma posição relativista, mas é uma posição que sinaliza a necessidade da desconstrução e sinaliza a necessidade da relativização e respeito às especificidades de cada caso. Por isso que eu gostei de você ter falado da coisa das estátuas. Sem juízo de valor. Não vou entrar aqui no mérito se é legítimo, se não é legítimo. Não vou entrar nesse mérito, porque eu não sou uma pessoa que tenho que avalizar isso. Quem sabe se é legítimo ou não é quem está envolvido. Primeiro e principal. Segundo, eu acho que também tenho que colocar o meu lugar de fala, né? Eu sou uma museóloga. Eu penso, eu não tenho fetiche ao objeto. Assim, eu tento, melhor dizendo, eu tento deixá-lo atento. Assim, eu tento estar atenta a essa tendência do fetiche do objeto, que vem da formação, que vem da sociedade ocidental. Mas eu sou uma museóloga que aposta nas narrativas, nas disputas de narrativas, nas ressignificações, na reinterpretação do patrimônio. Então, esse é um tema, é um assunto que me é muito caro, mas claro que eu estou pisando em ovos, porque é algo que está acontecendo agora e é algo que é muito, muito diverso, como eu tinha comentado há pouco, né? Há especificidades em cada derrubada, em cada remoção desses objetos de entronização, né, de uma figura e dos valores que essa figura representa, né? Enfim, esses personagens representam. Uma coisa é um levante, uma movimentação popular que é legítima, que está naquele grau, né, de revolta e de empoderamento também, e decidir lá e derrubar. Outra coisa digamos assim, o poder público ver como é que a coisa está andando em tal e tal lugar, está pipocando e decidir, antes que derrubem, vamos nós remover aqui. Né? Então, assim, eu estou iluminando isso para a gente perceber que são casos e casos, né? Não é a mesma coisa. Eu até compartilhei, a primeira, assim, eu comecei a inaugurar essa treta compartilhando. E aí o Neil Silberman, ele logo ontem, no meio da tarde, não sei se você viu, Fátima, ele compartilhou assim, então vamos destruir todos os monumentos que estão relacionados à escravidão. Aí eu pego carona na sua observação. Que monumentos você está dizendo? O Valongo é um monumento, por exemplo. Só uma observação rápida. Quando ele faz isso de englobar, então vamos destruir todos os monumentos, né, que estão relacionados à escravização de seres humanos. Eu aprendi também. Estou aprendendo. Você está falando das pirâmides egípcias, por exemplo, né? Você está falando de uma outra treta. Aí, merda, muito engraçado. Aí foi uma treta generalizada. Foi uma treta generalizada. Não, porque aí... Não, essa treta eu também compartilhei de um colega lá do Museu Nacional, porque aí ele falou, da onde não tem escravidão? Não foram escravos que construíram as pirâmides. Aí veio o outro. Não, vai significar o conceito de escravidão. Vai fazer um revisionismo agora.
Exatamente, são tretas assim, cebola de treta, né? Camadas de treta, né? Mas vamos ficar aqui nas nossas. Então, por isso que eu... Nas estátuas de bronze, por enquanto, que é muito polêmico. Exatamente. Por isso que eu achei interessante e importante você iluminar, né? Porque o que é uma estátua e o que é, digamos assim, sei lá, o cais onde aportaram não sei quantos milhões, mais ou menos milhões, enfim, não interessa isso também. É outra treta. O valongo é falso, é verdadeiro, ainda tem essa outra, né? Mas enfim. Era lá mesmo, onde vocês acham que era lá, mas não era mais para cá, não sei o quê. Bom, não interessa. Bom, o que interessa é o valor simbólico dele para hoje, para a nossa sociedade. Bom, enfim. Então, o que eu penso? Não dá para botar tudo no mesmo balaio, porque eu estou seguindo nessa linha. Não é da relativização, é da observação e do respeito às especificidades de cada processo, cada contexto, cada coisa. Uma estátua está entronizando um personagem e os valores que esse personagem representa, né? Uma estátua é diferente de um valongo. Então assim, uma movimentação popular, né, tem um peso, um valor, tem uma potência, tem uma dimensão simbólica diferente de um guindaste que vem lá da prefeitura de Barcelona e tira ali tudo, né, sem uma catarse, sem um ritual, porque aquilo é um ritual. É um ritual. Aquilo é um ritual, né? O que aconteceu em Barcelona, não. Foi um protocolo ali, o prefeito, sei lá o quê. Para proteger. Exatamente, né? Mas eu sou do patrimônio, gente. Eu sou do patrimônio também, né? E penso nessa coisa. Para que é o patrimônio? O patrimônio tem um valor intrínseco ou extrínseco? Quais são os sentidos do patrimônio? Né? Quais são os sentidos dessa estátua? Então, eu vou falar agora com vocês aquilo que eu queria, a foto que eu queria colocar. Eu falei, não, vou botar, não, deixa eu falar. Enfim. Eu também tenho incômodos com estátuas. Eu tenho um incômodo, quem é do Rio e que foi meu aluno também vai lembrar disso. Eu tenho um incômodo com estátuas, não com elas em si, mas da forma como elas estão ainda no século XXI. Elas são um conjunto escultórico alegórico, num contexto tombado, no jardim histórico do Palácio do Catete, né, que foi sede da Presidência da República, e desde a década de 60 é o Museu da República. Essas esculturas, elas representam os 5 continentes. Elas são um conjunto alegórico e se tratam de 5 criancinhas espalhadas em bronze de uma fundição fantástica do século XIX, da França, fundição Valdorne, ou seja, ela tem um valor histórico, artístico, etc. Bom. E elas representam os 5 continentes na forma de 5 crianças em relação com algum animal, com animais que representam, né, os 5 continentes. Essas crianças, elas têm as feições correspondentes, o que o olhar europeu, né, associa, né, às pessoas desses continentes. Então, a gente tem o índio, enfim, um indígena meio que estilizado, enfim, um africano também, né, a moda ao olhar do europeu, né? E essas 5 crianças, elas estão de forma violenta, enfim, atentando contra a vida desses animais. Essas esculturas, elas são pequenas, elas têm uma altura que corresponde a uma criança de uma idade de 4 anos, ou seja, elas estão num campo de visão de pessoas, de indivíduos, esponja, né? Altamente influenciáveis e receptivos, né? Crianças. E essas esculturas, uma me causa muita impressão, e essa era a foto que eu queria postar no Facebook. Por acaso, eu levei meu sobrinho a esse museu onde eu trabalhava, meu sobrinho foi correndo, foi direto
na escultura que uma criança, um indígena, com um tacape fazia a intenção, né? Porque o braço estava assim no ar, né? Fazia a intenção de atingir com um tacape a mandíbula de um felino, de um jaguar, que seja, de um felino. Uma escultura muito violenta, que representa o quê? Que representa a dominação do homem, da cultura sobre a natureza. Lá no Museu da República, né, assim, a galera mais velha, né, e eu depois também passei a adotar, né, os técnicos mais velhos, né, eles falavam assim, as crianças assassinas, né, o conjunto escultórico Waldorf eram as crianças assassinas. Porque estavam todas matando animais desses 5 continentes. Aí eu falei assim, gente, pelo amor de Deus, não dá para deixar isso num jardim desse jeito descontextualizado, sem uma provocação, sem uma mediação, no campo de visão de pessoas que são altamente influenciáveis, que são as crianças, que estão ali, né, naturalizando a violência. E quais são os valores? O que a gente entende? O que a gente quer? O que a gente pensa sobre a relação entre cultura e natureza no século XXI? É outra coisa, né? Então, dei essa volta gigantesca para dizer que eu fiquei com vontade de colocar essa foto para provocar reflexão. Porque o problema não está na escultura. A escultura é produto do seu tempo. O problema está na forma como essa escultura está no nosso tempo. De que forma ela está no nosso tempo. E aí, enfim, tentando fechar, né? Mas, na verdade, só vou abrir, né? Porque eu sou da museologia, eu aposto e acredito na reinterpretação do patrimônio, né? E a gente tem inúmeras formas de reinterpretar o patrimônio, de trazer essas narrativas, de provocar, de desconstruir esses valores que essas estátuas representam. E aí eu estou falando já do Geraldo, está puxando o gancho para essa questão que eclodiu no final de semana. Agora, com isso, eu não estou querendo dizer que preservem todas as esculturas. Não, vai depender. Depende de quem? Dos atores que estão envolvidos. Porque se em algum contexto houver uma movimentação, que foi o que aconteceu em Bristol, ali foi um ritual, aquilo ali foi incrível. Aquilo ali foi realmente incrível. Se a decisão caminha para isso, ok. Se em outro contexto os envolvidos pensam outras estratégias, enfim, intervenções artísticas, ou pensar, enfim, happenings, não sei. Ok. O que eu penso é que o patrimônio, ele por si só não tem um valor intrínseco. Nós damos esses valores. E no nosso momento atual é preciso dar outros sentidos a esse patrimônios, essas coisas, esses monumentos, essas estátuas. As estátuas são meio complicadas porque realmente representam personagens. Elas realmente são tensas. Mas não dá para jogar no mesmo balaio de gato que aquilo que o Neil Silverman estava propondo, né? Estava a destruir tudo. Não, claro que não é isso. Gente, pelo amor de Deus, né? Na minha terra natal, o que foi feito da ESMA, da Escola, né, Superior de Marinha, onde inúmeros argentinos foram mortos, torturados? O que aconteceu ali? Eu fico arrepiada para variar. Ali é um centro de memória sobre a ditadura, sobre os direitos humanos. Então, aquilo foi ressignificado, não foi destruído. Então, assim, há outras possibilidades. Agora, essas possibilidades não é o Estado que vai decidir. Não é o arqueólogo, o museólogo, o antropólogo. É a galera toda junta. É a sociedade. Não pode ser uma decisão bottom-up. Quer dizer, tem que ser uma decisão bottom-up. Não pode ser uma decisão de cima para baixo, institucional, oficial, né? De memória oficial, a gente já está de saco cheio, né? Essa que é a questão da desconstrução. A memória oficial se embebedar, se apropriar das memórias sociais. É outra coisa.
Da mesma forma, os museus, né? Esse processo de decolonização dos museus, eu gostaria de sugerir alguns documentários, depois eu passo para vocês, mas eu queria falar pontualmente um que é realmente fantástico, produzido por um nativo da Ilha de Páscoa, né? Enfim, a nacionalidade dele é chilena, né? Mas ele é um nativo do povo Rapa Nui, e ele fez um documentário sobre a viagem que ele fez com a sobrinha e o tio, ou seja, 3 gerações de pessoas que foram visitar o seu parente sequestrado no final do século XIX como presente para a rainha Vitória da Inglaterra, da Grã-Bretanha, que é o Moai Hakananaia, que está no Museu Britânico. E eles tiveram lá, né, autorização, né, todos os protocolos de conservação, queriam cobrar, dando spoiler do documentário, que horror, queriam cobrar seguro da galera que é parente, porque aquilo não é uma escultura em pedra, aquilo é um ser vivo, de onde emana humana daquela cultura, é a vida. Esse sentido, o antropólogo do Museu Britânico, ele sabe, ele reconhece, mas ele não considera no processo de musealização, não considera. Então, é muito interessante esse documentário se chama, tem um nome lá, né, na língua nativa, mas em espanhol é O Espírito dos Ancestrais. Também tem um documentário da Argentina também bastante interessante, A História Invisível, que fala um pouco do processo de descolonização, de descolonização do Museu de La Plata, que é um horror. Vão destruir o Museu de La Plata? Não, a gente tem que desconstruir, ressignificar aquele museu que foi construído com mão de obra de indígenas Mapuche desterritorializados na campanha do deserto, né? A conquista do deserto do General Roca, né? Galera, terrível. Depois que eles exauriram as suas forças na construção daquele museu, daquela instituição de ciência, quando eles morreram, eles viraram acervo da antropologia biológica, expostos. E aí, nos processos, né, pós-coloniais, enfim, todo um processo de redemocratização da Argentina, né, enfim, o processo de descoberta, né, da Argentina. Porque eu estudei na Argentina até a 2ª série, né? Eu saí de lá com 8 anos. E uma coisa que me marcou muito, muito, muito mesmo, eu nunca mais esqueci. Na 2ª série a gente aprendeu, Colombo, não sei o quê. Naquela época, na Argentina, como na América Hispânica, o 12 de outubro é o super feriado. É o dia da hispanidade. Hoje é totalmente questionado. Ainda é timidamente celebrado, né, a chegada de Colombo à América, mas era ainda mais na ditadura, quando eu vivia na Argentina, né? Era o feriado cívico. E aí, nessa época, eu estudei isso e também estudei que na Argentina, né, a professora lá, a senhorita, ela disse que na Argentina não existia índios porque eles foram exterminados pelo General Roca. E aí eu olhei, eu fiquei assim, e aí eu olhei para um coleguinha meu que tinha evidentes traços indígenas e eu olhei assim e aquilo me marcou. Eu não sabia, imagina, eu tinha 8 anos, eu não conseguia verbalizar, mas eu imediatamente olhei assim para o Cláudio, um dos poucos que eu me lembro do nome, para o Cláudio. E depois é que eu fui realizar em 1000 coisas. Eu falei assim, gente, eu acho que naquela época eu me toquei que, mesmo com 8 anos, eu percebia que aquela criatura não tinha o direito de existir. Porque os indígenas não existiam na Argentina, né? Aquilo me marcou profundamente. Então, assim, no processo de redemocratização da Argentina, a Argentina também está se descobrindo, muito a caminhar ainda. E o Museu de La Plata é um objeto de reclamação, né? Então, esses materiais, né, esses remanescentes humanos, eles não são mais expostos, e muitas coleções elas são, enfim, objeto de gestão compartilhada. Os movimentos sociais Mapuche, eles são levados em consideração nos processos curatoriais no Museu de La Plata.
E aí, então, eu já sugiro uma leitura que é incontornável. Andréa Roca, que foi, enfim, mestre e doutora na Antropologia Social do Museu Nacional, que é uma referência sobre indigenização, enfim, processos de indigenização em museus. Né? Ela fez o mestrado no Museu de Antropologia lá da UBA, né? De Buenos Aires, e depois aqui no Brasil, né? Ela trabalhou com a coleção do Rugendas. Está trabalhando também agora com povos indígenas da América do Norte. Andréa Roca. Procurem. Vou anotar aqui a sugestão. Não tem mais nenhuma pergunta aqui, mas dentro da cabeça que está fervilhando, né? Depois a gente fala no particular, porque são muitas perguntas, muitas questões. Alejandra, eu quero te agradecer profundamente por você ter aceitado vir aqui compartilhar conhecimento com a gente. Foi muito proveitoso, muito interessante. A Danusa está dizendo aqui, nossa, estou emocionada com essa aula. Professora Alejandra, maravilhosa, muito obrigada. Muito obrigada também à incrível professora Fátima por proporcionar essa troca fantástica. É maravilhoso, né? E como falou a professora Cristiana na palestra de Paleonto, para além dessas questões acadêmicas que são muito provocativas, que são muito interessantes, eu acho muito importante que a gente tenha momentos como esse, nesse período de pandemia, que é uma forma da gente se aproximar, né? Mesmo que seja nesse formato virtual, mas a gente se aproximar e estimular principalmente os estudantes a voltarem a ter uma rotina de leitura e continuarem se apaixonando, né? Pelas ciências humanas de modo geral. Então, muito obrigada, Alejandra, por você ter participado desse momento, e eu espero que a gente consiga marcar outros. Foi muito, muito legal, muito aprendizado. O pessoal está agradecendo aqui no chat. Imagina, eu que realmente agradeço por esse convite que eu aceitei com muita alegria mesmo, sabe, Fátima? Eu aqui não passei conhecimento nenhum, não. Eu aqui passei experiência, achismo, desejo, vontade, e te agradeço muito, muito mesmo por essa oportunidade de estar com vocês, ter sido estimulada, né? Não está sendo fácil para ninguém esse momento, né? Então, eu agradeço muito, muito mesmo por essa oportunidade. E que assim seja, estou aqui à disposição de vocês, e muito obrigada pelas provocações, pelas perguntas, muito obrigada mesmo. E boa noite, né? Boa noite. Então, Alejandra, mais uma vez, muito obrigada. Pessoal, muito obrigada a vocês também pela participação. Amanhã, para quem está inscrito, né, vamos lembrar, fazer os lembretes agora. A gente tem a segunda aula do curso de zooarqueologia. A Mari vai falar sobre zooarqueologia social. A gente teve um debate hoje cedo pelo WhatsApp, porque eu moro na Bahia, ela mora em São Paulo, né? Meu Deus, eu acho que essa aula vai render tanto, que vai ser bem legal. Na quinta-feira, a gente tem a palestra sobre arqueologia do submédio de São Francisco, com o professor Carlos Echevarne. E na sexta-feira, se não me falha a memória, vai ser a palestra de geoarqueologia em abrigos rochosos, com o professor Astolfo, lá da USP. Não vai. Agora, eu não vou me aguentar aqui. Eu vou, já que vocês me provocaram, eu também vou provocar e ir embora. Estou vendo aqui o William, uma observação muito interessante que ele faz. Não precisamos lembrar do que não nos faz bem. Muito bem. Não sei. Depende. Por exemplo, o país da onde eu venho, o país, né, onde eu tenho as memórias infantis, né, optou por lembrar. Não queremos esquecer para não repetir. O povo judeu também, ele não quer esquecer o Holocausto. Ou seja, resumo da ópera, eu volto, eu insisto, eu sublinho, depende dos atores, do que eles quiserem, do que nós quisermos. Tem gente... Bom, Nietzsche recomenda que a gente esqueça, né? A gente precisa esquecer, né, para viver. Depende, não sei
Enfim, não sei. Eu acho que a gente precisa escuta atenta e negociação, tá? Tem que ir para o pau mesmo. Negociação, escuta atenta e comunicação não violenta. É um exercício. É muito desafiador, mas eu acho que é só assim mesmo. Obrigada. Jogou aí o questionamento. Agora a gente não vai conseguir dormir pensando sobre. Obrigada, gente, obrigada mesmo. Muito obrigada. Alejandra, muito obrigada. Pessoal, muito obrigada. Beijos e boa noite. Fiquem em casa. Tchau.